Vamos mudar de assunto e falar agora sobre a saúde aqui no nosso país, que está um caos, né? Muita gente morrendo, casos de dengue já ultrapassam 1.500 mortes. E como será que está a questão das vacinas? E olha, o sistema de vacinação aqui no Brasil, que já foi exemplo para todo mundo, está enfrentando vários percalços no governo Dilma. A má notícia mais recente diz respeito à aquisição de vacinas atualizadas contra a Covid-19. Em dezembro, a Anvisa concedeu registro para um imunizante da Pfizer específico para uma variante. Entretanto, 4 meses depois, a compra não foi concluída. A campanha de vacinação, que deveria estar em curso, ficou para maio, ou seja, para o mês que vem. E ao longo de 2023, o governo só adquiriu, então, vacinas da Coronavac. A recomendação técnica era aguardar as vacinas atualizadas da Pfizer e da Moderna. O registro dessa só veio agora, no mês de março. Atrasou, com isso, o pregão entre as duas concorrentes. Agora, Bárbara, vamos por partes. Vamos falar primeiro da vacina da Covid, depois a gente vai falar dos casos de dengue e da vacina também, né, da Qdengue. Imagina se fosse no governo Bolsonaro, aquela CPI toda, aquele circo que nós tivemos, e eles acusando o governo de não ter entregado as vacinas, quando isso não aconteceu. E agora? Ninguém fala nada. Eu fui lá no Twitter e falei: Ei, Randolph, você pode me ajudar a subir hashtag Lula genocida? Porque foi o que aconteceu. Mas isso só mostra que ninguém estava preocupado com a saúde de ninguém. Eles politizaram. E na época, na pandemia, eles diziam, né? O assunto foi politizado. Quem politizou foi a esquerda. E a prova disso é que nós estamos no meio de uma epidemia grave, a maior da história, com o maior número de casos da história, com o maior número de mortes da história. Estou falando de dengue, a Berenice já vai passar os números, e ninguém se importa. Ninguém se importa. Por que vai se importar com Covid? Covid era assunto do governo Bolsonaro, entendeu? Então, você pega tudo que foi dito, volta e assiste os vídeos da CPMI, da CPI da Covid, que você hoje, sabendo que faltam vacinas que estão disponíveis a rodo, porque muitos países do mundo proibiram várias dessas vacinas de circularem dentro dos seus países. Então tem muita vacina sobrando para o Brasil. Não existe uma justificativa para elas não serem adquiridas. Mas justificativas são aplicadas de forma a questionar a sua inteligência, galera, dentro da Casa Legislativa, dentro da Casa do Povo. A Nízia, a ministra da Saúde, foi até a Câmara, na Câmara ou no Senado que ela estava? No Senado. Foi na Câmara, Anísia? Semana passada ela esteve na Câmara. Então quem estava no Senado? Não, foi o Lewandowski no Senado, na Câmara, e a Anísia... enfim, estavam na Câmara ou no Senado, não lembro agora. Estava no Congresso. Pronto. E aí eles estavam perguntando para ela assim: minha filha, como é que você teve coragem de repassar o dobro do orçamento lá para Cabo Frio, onde arrumaram um carguinho para o seu filho? A justificativa do governo, que nessa hora não falta, não, a gente refez a nota e tal, e tá tudo certo, não tem nada de errado. Eles refizeram a nota para Cabo Frio, para ser o formal, do repasse formal, mas o dinheiro já foi! O dinheiro que contratou como secretária a filha da ministra da Saúde, que a gente está falando disso tem mais de um ano. A gente está mostrando aqui para vocês que o Ministério da Saúde não consegue cumprir os contratos que faz com empresas com suspeitas de serem empresas de fachada. Deixa faltar medicamentos básicos. Aí falando a nível de governo federal, aumento de remédios, assim, a cada 2 meses. A cada 2 meses. Remédios sendo excluídos do farmácia popular. Lembra na época do Bolsonaro que os cientistas ficavam
Os caras fizeram um abaixo-assinado, os cientistas do Brasil fizeram um abaixo-assinado a favor do Lula contra o Bolsonaro em 2022. Nessa semana, para ser mais específica, na quinta-feira, os cientistas fizeram outro abaixo-assinado agora contra o Lula. Cientistas, por causa da falta de verba, para onde está indo o dinheiro? Vocês têm noção do tamanho da verba do Ministério da Saúde? Vocês acham que o Lira quer aquilo ali à toa? Agora, antes de você entrar no assunto de dengue, eu vou fazer um comentário maldoso aqui com vocês. Eu acho, porque o Ministério da Saúde está sob bombardeio. É tanta coisa ruim que está acontecendo ali dentro. A Anísia está sendo colocada como uma incapaz. Incapaz. Além dessas suspeitas de favorecimento, que eu não vou dizer aqui que é corrupção, porque a gente não tem a informação completa, mas suspeitas, muito suspeitas, em sequência. Tá? Isso está acontecendo em sequência. A mulher está chorando lá porque o Lula está, ó, viva as mulheres, igual o filho dele. E o Lira está sentado assistindo. Foi pago para o Centrão 8,5 bilhões de reais para que a Anísia ficasse no Ministério da Saúde. Só que o Centrão não precisa reivindicar o Ministério da Saúde se alguém for lá entregar a cabeça da Anísia com essa sequência de mazelas no meio de uma epidemia como estamos vivendo. E os jornais estão comprando, tá? Os jornais estão comprando, estão noticiando tudo. Randolph segue calado, tá nem aí. Tá faltando vacina para Covid? Tô nem aí, meu filho. O governo virou. Agora é o Lula. Agora é Lula. Não fala de Covid. Não fala. Vai lá no perfil dele, dá uma olhada. Não tem nada. Não tem nada. Mas você podia ir lá cobrar. Com educação, viu, galera? Porque nós somos, assim, educados. E no meio disso vem a maior crise de dengue, né, ô Berenice? Você tem os números aí? Exatamente. Só nesses 4 primeiros meses do ano, já são mais de 1.500 mortes e mais de 3,5 milhões de casos sob investigação, né, são casos prováveis de dengue. E a gente está falando, Bárbara, de uma doença antiga. Inclusive, tivemos alertas da Organização Mundial da Saúde já falando sobre uma possível epidemia neste ano. O governo Lula foi negligente. Tínhamos a vacina japonesa desde o ano passado. Por que ele não adquiriu essas vacinas? As pessoas estão morrendo, né? Não estão adquirindo porque antes dessa crise imensa, antes de virar uma epidemia tão grave, a maior da história, desde que se conhece a dengue, o desgoverno recusou a compra de vacinas. Olha que paradoxo doido, né? Não tem CPI, porque ele recusou a compra de vacinas do Japão. A Anísia falou, não, a gente vai esperar a nossa produção nacional. Sabe o que aconteceu? Não tem produção nacional, não tem produção nacional, não tem vacina. Aí, os jornais que tentam passar o pano falam assim, não, a galera tá sem interesse. Ninguém está com interesse em vacina. A Anísia, nessa semana que ela teve lá no Congresso, ela falou, vacina não é solução. Gente, só imagina se é o governo Bolsonaro, o ministro dele da saúde, no meio de uma epidemia, que tem vacina, falando assim, não, vacina não é solução. E não é uma vacina produzida às pressas que todo mundo ficou preocupado. A dengue existe há décadas, ela é estudada há décadas, a vacina dela está há décadas sendo testada. E vinda do Japão, né? Os caras que votam em cédula de papel. Super, super retrógrados eles. Realmente não dá para confiar, não, Berenice. E tem uma situação que está acontecendo especificamente aqui no Distrito Federal, Bárbara, porque existe uma baixa adesão, porque o público-alvo que eles abriram são mais para jovens, adolescentes, essas pessoas, esse público-alvo não está indo se vacinar. E aí, aqui no DF, as vacinas vão vencer no dia 30 de abril. E aí, para essas vacinas não ficarem perdidas, eles agora estenderam, né, para mais pessoas com mais idade. Olha a situação que está aqui no Distrito Federal. Um lugar com mais de 2 milhões, quase 3 milhões de habitantes, contando com o entorno, né?
de Goiás e Distrito Federal. O pior de tudo é como é que essas vacinas vencem já agora em abril? Eu não consigo entender isso, né? Porque o governo, o Ministério da Saúde, empenhou 61% a menos na informação e na conscientização sobre a dengue. Então é isso que acontece, quando você não informa a população que você tem alguma coisa disponível, a população geralmente não consegue saber que tem alguma coisa disponível, porque você foi ineficaz em comunicá-la, e aí acontece isso. Mas a gente comentou, né, 61% a menos para o combate à dengue, 60% a mais para a Globo em publicidade. Prioridades. Perfeito. Inclusive, eu tenho ouvido algumas propagandas aqui, não do governo federal, do governo do Distrito Federal, que falam sobre que a culpa são das pessoas, mas esquecem de dizer, né, que houve também um desinvestimento, digamos assim, no número de agentes, né, aqueles que visitam as casas, que fazem essas vistorias, ao invés de contratar mais, pelo contrário, diminuiu o número de agentes que passam nas casas. Então, tudo isso contribui. Não adianta agora jogar a conta, né, no colo do povo. O povo é vítima de toda essa situação, né? Meios tínhamos, mas o governo federal simplesmente deixou acontecer e muita gente ainda está morrendo. Você ainda falou, inclusive, no programa anterior, né, a quantidade, como é que está a situação das UPAs, dos hospitais lotados, um caos mesmo na saúde em todo o nosso país. Eu nunca, na minha vida, é claro que acontecia, mas eu nunca na minha vida tinha me deparado com parentes próximos indo parar, pessoas próximas, amigos próximos, indo parar em CTI por causa de dengue. Isso eu nunca tinha vivenciado antes. E agora eu não estou falando nem de um, nem de dois, nem de três casos. Então, você percebe pelo cotidiano o quanto as coisas estão graves. Então, é óbvio que merecia uma atenção maior, mas essa atenção maior está sendo usada, por exemplo, em melhorar a imagem do governo nas redes sociais, onde serão gastos 200 milhões do seu e do meu dinheiro. De novo, prioridades. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.